Bom dia a todos, espero que estejam bem, com saúde. Eu sou a professora Mayara Rossi, mestra em ensino pelo programa de pós-graduação Stricto Sensu do IFMT, e iniciando então a apresentação do meu trabalho denominado Afinal, o que é STEAM? Na introdução, eu inicio falando que são muitos os métodos, e abordagens à disposição dos professores para uso na sala de aula. Só que mesmo diante de tantas abordagens e métodos diferenciados, tem alguns professores que ainda preferem se manter na inércia da sala de aula, utilizando sempre a tônica do narrar. Eles não buscam trazer para a sala métodos, abordagens diferentes, inovadoras. E assim, não buscam as mudanças e inovações para que aconteçam essas aulas. Então, nesse contexto, de se falar em metodologias e abordagens dentro do ensino, a abordagem STEAM ela é o objeto de estudo da nossa investigação. E essa abordagem ela surgiu aproximadamente uns 5 anos aqui no Brasil, mas é vista como uma tendência global e já mais antiga nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, até o ano de 2017, em estudos de Pugliese, consta que não havia publicações relacionadas a essa sigla. Então, os professores eles precisam conhecer melhor o STEAM, compreender, para além da sua terminologia. E aí a pergunta que a gente tenta responder aqui nessa pergunta, que foi passível de ser respondida, é afinal, o que é a abordagem STEAM? Qual é o objetivo do nosso trabalho? É compreender e conhecer a abordagem STEAM, para além da sua terminologia. Referente à metodologia, a pesquisa, ela é uma pesquisa bibliográfica e também qualitativa. Para a coleta de dados, a gente fez estudo de algumas obras de Pugliese, dos autores Silva e colaboradores, e também de Bacic e Holanda, que falam sobre STEAM. Esses estudos eles duraram o mês de agosto deste ano, do ano de 2022, e a análise dos resultados ela se deu por meio da análise de conteúdo de Lawrence Bardan, que é visto como uma técnica, um procedimento que pode ser utilizado para vários tipos de discursos. No caso o texto, as obras citadas ali na parte da metodologia. Chegando na parte dos resultados, por volta entre ali 1990 e 2000, surge o termo STEAM lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque o país ele estava enfrentando uma crise nessa área do STEAM, e no caso uma crise empregatícia, e também os estudantes estavam indo muito mal em exames internacionais como o PISA. E também esses estudantes apresentavam interesse nas carreiras STEAM, de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, relacionadas às áreas de exatas mesmo. Aí o termo STEAM, por volta de 2000, ele passa a ser chamado de STEM passa a ser chamado de STEAM, com o acréscimo do A de arte, porque o A ele traz o aspecto do belo, do design, da expressão artística, do lúdico, do pensamento crítico. Então, é muito importante a gente ter a integração da arte também, as outras áreas, para que possa se desenvolver projetos com criatividade. E o que é o STEAM? A pergunta que a gente busca responder aqui nessa pesquisa. Bem, a abordagem STEAM ela é considerada como uma aprendizagem baseada em projetos com integração de diferentes áreas do conhecimento. E aí visa o desenvolvimento integral do estudante, possui também atividades que visam a mão na massa, propostas maker, que traz a ideia de fazer e de criar, transformar algo ao invés de comprar algo novo, visando aí também a sustentabilidade. E os projetos de STEAM, eles envolvem os estudantes de forma ativa, e eles se tornam protagonistas do próprio conhecimento para a resolução dos problemas ligados à realidade, e também utilizando os conhecimentos de maneira integrada. E por fim, nós concluímos que o STEAM surgiu nos Estados Unidos. Primeiro denominava-se STEM, como nós vimos, depois acrescentou-se o A de arte e deu então origem à sigla STEAM. E ela pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento dos estudantes, porque ela visa a formação integral, o protagonismo, como já foi falado. E entre algumas de suas principais características, também como foi mencionado, é a resolução de problemas presentes no dia a dia,
as propostas Merckx, as atividades mão na massa e a interdisciplinaridade, né, a integração das áreas do conhecimento. Para a gente poder elaborar essa pesquisa, nós utilizamos alguns autores, como Bacic Holanda, Bardan, Antônio Carlos Gil, Gustavo Oliveira Pugliese, Silva e também seus colaboradores, e Denise Tofo Silveira e Fernanda Peixoto Córdova. E eu deixo o meu muito obrigado, né, pela atenção de todos.